Olha, ser jornalista é você brigar contra o tempo, né, contra o estresse, né, e contra pessoas que nem sempre querem dar entrevistas, querem conversar. E você trabalha muito, porque o que acontece? Quando as pessoas descansam, a gente trabalha Natal, Ano Novo, Sexta-feira Santa, Carnaval, aí a gente trabalha mais ainda, a gente trabalha 24 horas, porque você sempre tem que ter alguém 24 horas trabalhando para levar a melhor informação. Então quando você vai descansar, você viu jornalismo. Quando você realmente está de férias, você está com o telefone. Então o descanso ele é meio relativo, mas tem um detalhe, quem é jornalista mesmo, no descanso ele busca a informação e não se transforma em trabalho. Eu nunca tive dúvidas pelo jornalismo. Primeiro porque eu sempre admirava repórteres que falavam de uma maneira muito simples sobre assuntos complexos. Eu também... E uma janela para eu ter contato com esses jornalistas era esse comportamento da minha avó de assistir televisão de manhã, de tarde e de noite. Então, sendo uma criança que já é acostumada a ouvir, que gosta mais de ouvir do que de falar, a minha avó assistindo televisão o dia inteiro e tendo esse contato, né, eu sempre gostei muito de escrever. Gostava de fazer redação na escola, adorava as aulas de português, geografia, história, tinha uma facilidade. Juntei os pontos e brincava de ser jornalista. É a questão, acho que já vem do sangue, né? A gente já começa a ir para a escola, isso foi comigo, né? E eu quero ser jornalista, eu quero entrevistar as pessoas, eu quero passar informação para as pessoas. Acho que isso aí vem do sangue, da vontade, não de família, né? Não tem ninguém da família que é jornalista. Mas acho que desde que você começa a entender por gente, você tem uma vontade de fazer alguma coisa para ajudar. Tem muita gente que quer ser advogado, que quer defender as pessoas, médico, dentista, etc. E o jornalismo foi o que realmente já nasceu comigo. Então, eu gosto de dizer que para falar sobre mim, a minha escolha profissional, é impossível eu não falar sobre a minha família. A minha avó é uma mulher negra de pele retinta, ela nasceu no interior da Bahia e ela veio para Goiânia com 15 anos. Eu cresci na casa dela porque a minha mãe sempre precisou trabalhar e ela, para mim, é a pessoa responsável por eu desenvolver uma habilidade que é a escuta. Porque todas as vezes que eu passava horas, o dia inteiro na casa dela, ela falava muitas histórias sobre a infância dela, sobre a criação dela numa fazenda, sobre as punições com palmatória numa escola que ela estudou no interior da Bahia. E a escuta, né, e a forma com que ela contava, ela não sabe, mas para mim ela é uma contadora de histórias. E histórias muito interessantes, assim. Então, a minha avó é uma pessoa responsável por me instigar a minha curiosidade. E é muito interessante porque todas as vezes que tem reuniões, almoços, assim, é sempre almoço, porque minha família dorme muito cedo, então nunca tem jantar em família, é sempre almoço. Nesses almoços, a minha mãe conta histórias do trabalho dela, a minha avó conta histórias do passado, são sempre histórias repetidas. Sempre são as mesmas histórias, mas a forma com que elas contam, a maneira com que elas prendem a minha atenção, a atenção da família, dos filhos, dos netos, eu acho que isso foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa, de ter esse desejo por escutar. Então, eu sou o melhor. Do outro lado aí da câmera, eu gosto mais de fazer perguntas do que responder as perguntas. Tem mais, acho que uns 30 anos de jornalismo policial, nunca recebi uma ameaça. E já fiz um compromisso de receber ameaça, eu vou parar. Por quê? Porque eu já estou errando. Então o jornalista não pode errar. Certo? O jornalista não pode dormir. Você já falou, se você está sendo jornalista, você já falou, não, durma até tarde. O jornalista não pode dormir. O jornalista vive da notícia. Se acontecer uma notícia de manhã, você vai ficar sabendo que você estava dormindo. Né? Então você tem que estar sempre atento e com respeito a qualquer tipo de matéria, principalmente a policial. Todas as vezes que eu vou exercer a minha profissão, eu estou suscetível a sofrer uma violência. É violência verbal, é física, ou pode ser uma tentativa de violência física. Por exemplo, todas as vezes que eu preciso gravar no meio da rua, sempre tem motoristas que buzinam, que xingam
e que tentam nos colocar numa posição de humilhação, numa posição de descredibilidade total. Essas pessoas, já teve uma situação, nossa, eu sempre tento analisar essas situações, a forma com que as pessoas estão nos maltratando, para saber como é que eu vou reagir. Mas teve uma vez em específico que o carro tinha quebrado, o carro da televisão tinha quebrado, então a gente teve que suspender todos os assuntos do dia que a gente ia falar, até consertar esse carro. A gente ficou no sol o dia inteiro, já não estava bem, estava passando um pouco mal, com insolação. E aí a gente foi para um comércio que estava logo ao lado do local onde o carro quebrou. E a gente colocou os equipamentos lá, que tinha acabado de chegar o guincho. E aí uma pessoa aleatória chegou e falou: se você fosse da empresa X, eu iria quebrar os seus equipamentos e jogar todos ali do outro lado da rua. Mas já que você é da Y, tudo bem, eu vou deixar você ficar na calçada. Naquele momento, eu não pensei duas vezes. Eu respondi a essa pessoa. Eu falei: você está absolutamente errado. Não interessa se eu sou da empresa X ou Y. Você precisa respeitar os jornalistas. Você precisa respeitar. Você estaria cometendo um crime se você quebrasse os meus equipamentos. E as pessoas, eu senti naquele momento que as pessoas que nos agridem verbalmente, elas acham que elas têm direito para isso. Elas acham, não sei até que ponto, que isso é liberdade de expressão, mas não é, isso é crime. Você difamar uma pessoa sem você conhecer, sem você ter certeza daquilo, sem ter fatos comprovados daquilo, você está difamando. Não sei, agredir uma pessoa gratuitamente só pelo exercício da profissão dela é uma coisa que mostra uma falta de caráter absurda. Infelizmente, nós fomos muito hostilizados ainda. Muito, muito. A imprensa hoje, a população, muita gente não respeita. Tem muita gente que não respeita mais a imprensa. Então, assim, a gente estava trabalhando. O que você está fazendo? Vai para casa, fica em casa. Se eu pudesse, eu ficava na minha casa, com meu filho, com meu marido, com minha mãe, com meu pai, porque eu tenho família. Acho que eles esquecem que quem está aqui, dando a cara, também tem família. Então, assim, a gente foi muito hostilizado. Só que nós estamos lá para passar informação para a população. Porque se não tivesse a imprensa, como que o povo ia ficar sabendo? Como que o povo ia ficar sabendo de pandemia? Como que a notícia ia chegar? Já vivi muitas situações assim, difíceis, cobrindo carnaval, por exemplo. Você está cobrindo carnaval ali, tem uma pessoa passando atrás fazendo uma mãozinha, gritando, né? Te desconcentra, te atrapalha muito. Cobrir festa é muito difícil também, porque você até me fez lembrar desses episódios, porque você não pode sair gritando, mas você não está ouvindo muitas vezes o que você está falando. O que eu estou falando aqui com você, eu estou ouvindo a minha voz. Quando você está num lugar muito barulhento, você está falando, você não está ouvindo a sua própria voz, então você tende a gritar muito. Então, assim, cobrir eventos é muito difícil. Estar na rua e passar alguém gritando e fazendo alguma coisinha atrás é muito difícil também. Só que a gente aprende a lidar com situações adversas, né? Se você não tiver esse molejo ali, você não consegue, né? Você precisa se adaptar às situações. E eu acho que esse é o desafio. O legal de você estar na rua, diferente do estúdio, porque você aprende muito. Às vezes você está no estúdio, você está com a câmera ali. Você não tem interferências de fora, a não ser da equipe do estúdio. E quando você está na rua, não. Você está ali vulnerável, né? Suscetível a qualquer intercorrência. Isso faz de você uma pessoa mais experiente. E, além do mais, você carrega o nome da emissora. Então, você tem que manter uma postura ética, uma postura sóbria, por mais que você receba interferências, xingamentos, que os repórteres recebem muito. Você tem que manter um equilíbrio emocional muito grande, porque você está carregando ali o nome de uma empresa por trás, que tem uma linha editorial, que tem uma imagem, né? Então, o repórter ele tem que ir para a rua sabendo que ele vai ter que manter uma postura legal, independente do que ele ouça, né? É um desafio grande, é um aprendizado todos os dias. Isso o jornalista não pode pensar, essa eu não dou conta, essa eu vou fazer, né? Essa eu vou fazer.
Você nunca pode pensar que não vai dar certo. O jornalista tem que ter otimismo, né? Mesmo se você não conseguiu fazer, você faz a matéria que não conseguiu, mas nunca deixar de levar a informação. E aquilo que eu te falei, as pessoas fazem essa pergunta. Para mim, todas as matérias que eu faço, para mim é importante, né? Para mim é importante. Então eu não seleciono, essa foi a melhor. Não, para mim todas que eu fiz com profissionalismo, com respeito, com dignidade e principalmente com responsabilidade a quem está do outro lado da televisão me assistindo. Olha, um dos momentos mais complicados que eu tive na carreira, eu já tenho 32 anos de profissão, então já passei por muita coisa, mas foi a cobertura do sequestro do Wellington Camargo, que é irmão do Zezé de Camargo e Luciano, porque eu acompanhei desde o primeiro dia até o último. Inclusive, um dos momentos mais dramáticos foi quando a prova de vida que a família pediu foi um pedaço da orelha que os sequestradores cortaram e mandaram para a porta da televisão no meu nome. E ali eu tinha a certeza, né, de que os sequestradores estavam acompanhando todo o meu trabalho. E aí você fica naquela situação, né? E aí o que pode acontecer a partir daí? E depois também teve momentos em que a gente precisava fazer contato, cobertura sobre todo esse sequestro, e a gente percebia que cada vez estava ficando mais difícil, né? Conseguir informações, conseguir provas de todo esse sequestro, porque durou mais de 3 meses e eu vivi todos os momentos. Então, assim, era aquele momento que você estava divulgando uma informação muito importante e que você percebia que os sequestradores todos estavam acompanhando aquilo que você estava fazendo. Então, realmente é um momento delicado da profissão. Você não sabe com quem que você está mexendo, né? Nós, como apresentadores e até mesmo repórteres, a gente não pode emitir opinião diante das câmeras, porque a nossa vontade, nós somos seres humanos, nós estamos ali de frente com o fato, com a notícia, vivendo aquilo ali no dia a dia e querendo ou não, isso aí acontece com todo mundo, querendo ou não a gente acaba entrando naquele fato, porém a nossa opinião a gente não pode emitir. Principalmente em casos de estupro, em casos de homicídios, alguns homicídios. Então, assim, a gente tem que passar para o telespectador a notícia como ela é, do jeito que ela é, do jeito que foi nos repassado pelas autoridades competentes, sem emitir uma opinião que leve o nosso telespectador a emitir também algum valor de juízo. Então, assim, a gente tem que ter muita precaução em relação a isso. Não é o papel do apresentador, não é o papel do repórter. Por mais que a gente sinta aquela situação, que a gente viva aquela situação, que a gente queira despejar em cima de todo mundo, mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é simplesmente noticiar o fato, fazer algum comentário ali que não crie, às vezes, revolta do telespectador e pronto. O papel social, eu acho que engloba tudo, não é só o jornalista, qualquer profissão, você tem que ter uma responsabilidade, né? Você tem que ser respeitado, você tem que respeitar, saber aonde que você está, saber como pode usar a sua profissão. Acho que a questão social não é só do jornalista, é todo mundo. Respeito acima de tudo. Estresse deixa de ser um estresse e passa a ser um burnout quando deixa de ser uma coisa passageira. Deixa de ser uma coisa de um dia ou outro, que você teve mais estresse no seu trabalho, de um dia ou outro que você está mais cansado por algumas coisas que aconteceram, e passa a ser uma coisa diária, assim, de todo dia ser um peso, levantar para ir trabalhar. E junto com os sintomas, né? Todos os sintomas que já foi citado aí, dor de cabeça, fadiga, insônia. Claro que eu já tive situações de muito cansaço, de muito estresse, em que você estava trabalhando, às vezes, durante o dia, às vezes varava à noite, em uma rebelião de um presídio aqui. Eu trabalhei 8 noites durante 14 horas, assim, sem dormir. Todas as noites a gente estava lá acompanhando um momento de muita tensão, né? Porque imagine só uma rebelião dentro de um presídio com várias pessoas importantes lá dentro sendo ameaçadas. Então a gente vive o estresse do dia a dia. Isso é comum e a gente tem que ter cuidado para que esse estresse não atrapalhe a nossa saúde. Temos que amenizar, temos que ter alternativas, fazer esporte, uma alimentação melhor, dormir às vezes melhor também, porque senão a gente não aguenta. Acho que a pandemia foi uma prova assim, de readaptação.
para todas as emissoras, para o jornalista de TV foi muito difícil a adaptação, primeiro por causa dessa questão da distância, porque a gente precisa muitas vezes do contato, do olho no olho, para contar a história. A gente absorve primeiro com os nossos olhos, é primeiro para o nosso olhar, para depois a gente transformar aquilo numa história, para contar para as pessoas. Então, perder esse tete-a-tete, essa emoção do contato da história é muito ruim, né? Porque uma coisa é eu entrevistar uma pessoa pelo Skype, outra coisa é eu estar aqui com você, olho no olho, sentindo a emoção do que você está me falando, para eu traduzir aquilo e contar aquela história. Então, acho que a gente perdeu na emoção das histórias, a gente perdeu no contato com as pessoas, a gente perdeu mecanismos assim, de estar próximo para ter imagens diferentes, opção de imagem que a gente perdeu também. Muita coisa de arquivo sendo usada porque a gente não podia estar nos locais. Mas eu acho que o saldo é positivo, acho que a televisão aprendeu a fazer de uma forma diferente e sobreviveu, está sobrevivendo a esse momento. A pandemia, ela foi um divisor de águas na vida de todo mundo, mas principalmente na nossa vida e na nossa profissão. Por quê? Nós fomos a nossa categoria foi uma das que não parou 24 horas. Nós trabalhamos todos os dias e assim, dobrado. Por quê? A gente tinha que levar para quem está em casa o que estava acontecendo, a real situação, o que era aquilo, o que a gente estava vivendo. E para isso a gente tinha que ir nos CAIs, nos hospitais, a gente tinha que enfrentar a pandemia de frente. Nós tivemos que nos reinventar. Do dia para a noite, sei que a gente chegou aqui um dia, todo mundo saindo para a rua para fazer matéria, no outro dia ninguém vai para a rua mais. Como que você faz matéria sem ir para a rua? Aí veio Skype, aí veio Zoom, aí veio tecnologia. Eu mesmo, a maioria das pessoas, eu acho que não conhecia Zoom. Aí você vai ter que ir atrás, como é que faz, como que a gente vai fazer, como que coloca um entrevistado no ar, não pode vir no estúdio, como é que a gente vai ficar sem entrevistado. Então assim, nós tivemos que nos reinventar nessa pandemia. Então a gente vai sair dessa, nós estamos saindo dessa, eu tenho certeza, eu creio muito melhor como pessoa, como ser humano e também melhor profissionalmente, porque o que nós passamos, isso aí vai ficar na história. Olha, a pandemia chegou e mudou a vida do mundo, né? No jornalismo não foi diferente, só que nós somos afetados de uma forma muito forte. Primeiro, o nosso trabalho é contato com as pessoas, é buscar informações nas ruas, é entrevistar as pessoas pessoalmente, presencial, e isso acabou praticamente, né? Porque a gente teve que ter saídas técnicas, vamos dizer assim. As entrevistas de estúdio passaram a ser entrevistas via Skype, via link. Nas ruas a gente tinha que ter todo o cuidado, evitar todo aquele contato com as pessoas. Então, aquela conversa que a gente sempre tinha com o entrevistado para a gente fazer uma boa reportagem, um bom link, ficou muito prejudicado. O jornalista nada pode ser difícil, o céu é o limite, você não pode falar que foi difícil. A pandemia já é uma notícia, quer dizer, não é difícil, a pandemia já é uma notícia, né? Agora, sobre o lugar que não pode entrar, não é que não pode entrar jornalista, tem certos lugares que não pode entrar ninguém. No hospital, por exemplo, não pode entrar ninguém. Mas o que o jornalismo fez? Pediu alguém, uma enfermeira que estava lá mais adequado, né? Fazia as imagens. Eu acho que a pandemia ensinou que a gente precisava se reinventar para continuar trabalhando, né? Como é que você vai cobrir eventos, como é que você vai estar fazendo contato com as pessoas, necessitando de distanciamento. Então foi preciso tomar algumas medidas, né? A gente viu todas as emissoras se reinventando. A questão da distância, colocando ali um distanciador no microfone, um pedestalzinho, usando máscaras, né? Então assim, entrevistando pelo Skype, coisa que a gente só fazia em caso de extrema necessidade. Quando o entrevistado não estava aqui, era imprescindível a fala daquela pessoa. Não tem como ser presencial, então vamos fazer pela internet. Mas era uma coisa que se fazia muito pouco e virou rotina. Então assim, a gente teve que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Quando começou a pandemia, ela me afetou de uma maneira muito particular. Ela afetou o meu ânimo, a minha vontade de exercer minha profissão. Eu atuava no
local naquele momento, então eu estava trabalhando como home office. E me desconectar das ruas e precisar ficar dentro de casa, num ambiente que não era muito saudável para mim, eu tive que enfrentar problemas familiares que eu estava ignorando, eu tive que enfrentar problemas pessoais que eu estava ignorando, porque eu vivia só a minha vida profissional e outras coisas também. Quando a pandemia chegou, ela me tirou todas as minhas formas de fugir dos meus problemas. E isso fez com que o meu exercício profissional, que já não tinha mais contato com a pessoa, o olho no olho, o cheiro, o lugar de lugar, o encantamento pelas novidades, quando a pandemia me tirou isso, ela me tirou um pouco do encanto de viver. Então, eu tive momentos muito difíceis. Eu tive momentos muito difíceis, uma depressão, sou uma pessoa ansiosa, tenho ansiedade, mas a terapia é o que me ajuda a saber lidar com isso e a saber tratar e tentar resolver essas questões. Milhares de pessoas, centenas de pessoas morrendo, hospitais lotados, familiares desesperados porque chegou uma época que não tinha leitos mais. Então, assim, aquilo tudo, querendo ou não, nós que estamos ali à frente da notícia, nós que estamos atrás da notícia, a gente absorve tudo aquilo. Tudo aquilo. Então, para a população que já foi muito difícil ficar dentro de casa, para nós foi pior ainda, porque a gente estava vivenciando tudo aquilo e tendo que repassar aquilo para a população. Às vezes, a gente vivia situações terríveis na rua, chegava aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e tinha que repassar. Às vezes, a mãe de fulana morreu, a mãe de ciclana morreu, 500 mil mortes no Brasil e você tem que repassar a notícia. Então, assim, muitos jornalistas adoeceram. Muitos. Psicologicamente, acho que todo mundo tá abalado, tá afetado, mas a gente não pode abandonar o barco, nós temos que continuar. Eu escrevia, eu não conseguia trabalhar durante o dia e ficava acordada de madrugada. Escrevia de madrugada, ignorava completamente meu horário de sono, que é o básico para você manter a sua sanidade. Mas, assim, nunca parei de trabalhar, mas já fiquei esgotada no nível emocional e psicológico. Então, eu ter mudado de emprego foi muito importante, porque me ajudou a chacoalhar tudo e dar um jeito de dar mais atenção para mim mesma, dar mais atenção para mim, né? Olhar para o meu interior e tal, tentar estabelecer limites. A gente brincava muito aqui, gente, a nossa profissão se assemelha muito ao Titanic. O Titanic estava ali, o navio naufragando e o povo cantando. E o povo da banda cantando e o povo correndo, uns querendo bote, uns querendo salva-vida, o navio desmoronando e a banda cantando. Nós somos a banda. Precisamos de um adicional para a saúde mental. Eu brinco, porque a gente não para de pensar sobre isso o tempo inteiro. Eu estou conversando com a minha mãe fala uma informação aleatória que eu acho que é notícia. Já pega o número de telefone. Então, assim, a gente pensa sobre tudo que pode virar notícia o tempo inteiro. Eu olho a parede, eu já penso como que aquilo pode virar uma notícia, uma reportagem, com quem que eu posso falar. Então, por termos isso é bom, isso é importante, porque a gente está falando sobre a realidade, a gente está falando sobre o que está ao nosso redor, sobre o que está no dia a dia, também que afeta as outras pessoas. Mas existe uma dificuldade imensa, no meu caso, de desligar. Existe uma dificuldade imensa de desligar. Porque se eu desligar, não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer para desligar? Muita gente pergunta, quando é que você vai parar? Só Deus que sabe, nem eu. Hoje eu estava vendo para a televisão e estava pensando, quando é que eu vou parar? Não sei. Sou realizado? Muito. Quero mais? Quero. Porque eu amo o que eu faço.